Ok, tá joia. Excelente. Então, estamos iniciando essa nossa 24ª sessão regulatória do ano de 2022, nesse dia 11 de outubro, com início às 11 horas. Eu vou ficar um pouco prejudicado quanto à visibilidade, mas pelo nosso rito nós podemos ir seguindo. Gostaria de saudar inicialmente o dispositivo, enquanto isso também já vamos aferindo as presenças legais. Gostaria de saudar o presidente regulador, que compõe esse dispositivo, que vos fala. Também saudar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior. Saudar o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saudar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Nogueira. Também saudar o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges. E saudar a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira. Gostaria de saudar o senhor Haroldo Luna Cavalcante e, através dele, o nosso diretor de administração sistêmica, saudar todos os colaboradores da AGER que estejam assistindo ou que venham assistir futuramente à reunião. Gostaria de saudar os representantes dos órgãos de defesa e controle e defesa e proteção do consumidor, iniciando pelo órgão de defesa do consumidor, PROCON, ao qual saúdo o secretário e amigo Edmundo Tax, secretário adjunto. Saudar o Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice, promotora de justiça da 6ª Promotoria da Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saudar o conselheiro presidente do TCE, que há pouco tivemos juntos no evento, senhor José Carlos Novelli. Gostaríamos de saudar também a CGE, através do Hermes Ruidec Ayashida, controlador-geral do Estado de Mato Grosso. Gostaria de saudar os representantes da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, presentes aqui, o Rodrigo Alonso Lemes, né, que está, até há pouco tempo estava como secretário, acredito que já foi recomposto pelo Hugo. Se eu errar, peço desculpa, mas saúdo o Rodrigo. A Andrea mencionou que não poderia estar presente, não estou vendo, mas saúdo o Pedro Manuel Coelho Rados, coordenador de gestão administrativa de concessões de rodovias, ao Marcelo Augusto de Andrade Maia Filho, coordenador do planejamento de concessões de rodovia, ao Lucas Verão Delgado, assessor técnico 1, a Thaís Carolina de Almeida Alves, assessora técnica 1, ao Sebastião Elias de Souza Neto, analista, e todos os demais que porventura não saudei estejam presentes nesse quórum expressivo de 24 participantes. Gostaria também de saudar a Daniela da Evia, não sei se está presente, do nosso verificador independente, está sim, Daniela Argenta. Gostaria de saudar os representantes da parte interessada nesse ato, a concessionária de rodovias Rota dos Grãos S.A., através do Paulo Vinícius Machado Gomes, diretor-presidente, e da Amanda Cruvinel Marçal Correia, gestora do contrato de concessão. Também gostaria de saudar a todos que vieram assistir a sessão regulatória, a qual vai estar disponível tão logo seja publicado em Diário Oficial, tanto a ata como a gravação no site de Transparência Sessões Regulatórias da AGER. Passo a palavra aos demais diretores do dispositivo que possam se saudar, e também serve para testar os nossos equipamentos de áudio e vídeo, uma vez que estamos em reunião híbrida. Bom dia, presidente. Está me ouvindo? Nos ouvindo bem. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador Paulo. Bom dia, diretor regulador Zé Rodrigues. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, Leia. Eu gostaria de cumprimentar também a Janice, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da AGER. Gostaria de cumprimentar os representantes da SINFRA, os representantes dos órgãos de controle, os representantes da empresa interessada. Em especial aqui, presidente, gostaria de parabenizar todos os envolvidos da AGER neste trabalho aqui da empresa concessionária Rota dos Grãos, em especial o Jomini, o Stefferson e o Alan aí, que não pouparam esforços para tentar agilizar ao máximo que essa rodovia entre em operação, tá? Então, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador Wilber Nogueira, diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães,
diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, chefe de gabinete Aleia. Saúdo a nossa equipe de comunicação que acompanha esta sessão regulatória. Sejam bem-vindos, senhor Wellington José Camusi, do Jornal Diário, site Clique F5, senhora Amanda Cruvinel Marçal Correia, gestor do contrato de concessão da Rota dos Grãos, senhor Paulo Gomes, diretor-presidente da Rota dos Grãos, Daniela Argenta, representante do verificador independente, Camila, assistente de gabinete da AGER, a Samara, eu não sei o sobrenome aqui, eu vou tentar falar, Beckenkamp, advogada júnior da Rota dos Grãos. Eu quero também cumprimentar o Alan Wellington de Moraes, ao Carlos Alberto da Silva, ao Cleito Felipe Correia, ao Diogo Menezes, a nosso superintendente regulador de estudos econômicos, Eunice Alves, ao Lucas Verão Delgado, Pedro Emanuel Coelho, Renan Schneider, o Sebastião Elias e o Stefson Anicésio Brito, e a todos representantes dos órgãos de controle de defesa do consumidor, que foram convidados para essa sessão regulatória, que porventura vierem assistir a essa reunião. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, doutor Wilber Nori O'Hara, cumprimentar o doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador, procurador de Estado. Gostaria de cumprimentar a chefe de gabinete, a Leia, e assim cumprimentando todo o dispositivo. Também gostaria de cumprimentar, em nome aí do Poder Concedente, aliás, todos os representantes do Poder Concedente, em nome do Lucas. Cumprimentar também o verificador independente, todos os representantes, em nome do Diogo. Cumprimentar também todos os representantes do Ministério Público, em nome da doutora Valnice, a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas e também ao PROCON. Cumprimentar a toda a sociedade civil organizada, usuários, e os servidores da AGER em nome dos superintendentes Janice Alves e Jomini. E temos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, presidente Luiz Alberto, nossos diretores, começando, cumprimentando aí o doutor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor Vidor, Paulo Henrique Guimarães, diretor de transportes e rodovia, doutor Nori O'Hara, nosso diretor de energia e ferrovia, o procurador do Estado e advogado-geral, doutor Felipe Borges, na pessoa do doutor Edmundo Tac, do PROCON, eu cumprimento os demais órgãos de controle, na pessoa da senhora Amanda Marçal, cumprimento a todos as demais autoridades que acompanham essa reunião, em nome do Jomini, a todos os servidores da AGER, e uma ótima reunião para nós. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilber Nori O'Hara. Saúdo também o diretor de administração sistêmica Haroldo de Luna Cavalcante, a quem eu estendo meus cumprimentos a todos os servidores desta agência reguladora. Saúdo a Aleia, nossa chefe de gabinete. Desejo um bom dia a todos os representantes da empresa interessada, bem como do verificador independente,
Também desejo um bom dia a todos os representantes dos órgãos de controle e de defesa do consumidor e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Cumprimentando a mesa, iniciando pelo presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia ainda. Bom dia, diretores reguladores, iniciando pelo diretor de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovia, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, doutor Wilber Nori O'Hara. Bom dia, doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador, procurador do Estado. Ao diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo, cumprimenta todos os servidores da AGE e cumprimento, através do senhor Paulo, pela empresa interessada, cumprimento a Daniela pela Evia, né, nosso verificador independente, e através do Pedro, que eu vi aqui, cumprimento aos servidores da Sinfra, Poder Concedente. Que tenhamos uma excelente reunião, uma sessão regulatória. Amém. Queria, antes de dar continuidade do ato, agradecer ao esforço feito pela equipe técnica da AGER, e aqui destaco, em especial também, para além dos que foram saudados, a Janice, com essa equipe que acabou de atualizar o item na primeira hora do dia para que não houvesse prejuízo no processo, e a assessoria desta presidência que conseguiu adequar o voto aos efeitos atuais, aos fatos atuais. Gostaria de, seguindo o nosso rito, informar que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 24ª sessão regulatória da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012, às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28344, no dia 4 de outubro de 2022, às páginas 39, conforme decisão exarada na 18ª reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Trata-se do processo AGER PRO 2022 01818, concessionária de rodovia Rota dos Grãos. O assunto é contrato número 008/2021-0000 Sinfra, a apresentação da memória de cálculo para reajuste da tarifa de pedágio, protocolizado em 13/7/2022 pela interessada nesta agência reguladora. O relator do processo é o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo. Nesse momento, eu passo a palavra ao mesmo para que faça a leitura de seu relatório. Assim que a chefe de gabinete expor, a gente faz a leitura para bom acompanhamento de todos. Sem problemas. Trata-se do processo AGER PRO 2022 01818. O interessado é a Rota dos Grãos, o assunto é reajuste contratual, anualidade, e o voto é pelo provimento. Então, o relatório nosso parte, os autos versos sobre os requerimentos de equilíbrio econômico feito pela empresa concessionária Rota dos Grãos, detentora do instrumento contratual de número 008/2021-0000 Sinfra, protocolizado em 13/7/2022, na espécie reajuste tarifário, apresentando memória de cálculo e fundamentos que justifiquem seu pleito em suas razões. Apresenta tarifa de pedágio reajustado de R$ 7,90 para R$ 9,60. Os autos seguiram o rito processual regular com o cumprimento da disposição normativa que impõe a obrigatoriedade de comunicação aos órgãos públicos acerca do pleito. Em ato seguinte, os autos foram levados à diretoria executiva colegiada para sorteio do relator e a mim conscrito, página 19/22. Corroborando com o pleito, o verificador independente Evia Gifoto Viana, em 28/7/2022, faz protocolo da memória de cálculo para o primeiro reajuste da tarifa
de pedágio da concessionária por meio de ofício número 038/2022, 6 MT30, página 24 e 28, apresentando o mesmo valor reajustado, 9,60. Essa relatoria antecede a manifestação da equipe econômica e envia os autos para parecer jurídico, que emana o parecer número 2570 SGAC-PGE 2022 e 121/2022 AGR, opinando pela possibilidade jurídica dos reajustes da tarifa com a condicionante de atualização de memória do cálculo, considerando ainda a apresentação do índice de desempenho, IQD, e do desconto por atraso em execução de obras, DA, pelo verificador independente em consonância com os termos do instrumento contratual, página 3241. Os autos foram enviados à Superintendência de Estudos Econômicos, que emitiu o parecer de número 00448/2022 SRE AGER, com as seguintes observações: diverge do parecer jurídico quanto à aplicação e consideração para fins de cálculo, o índice de qualidade de desempenho, IQD, e do DA, com fundamentos no PER, Plano de Exploração, e apresenta os cálculos. Com referência ao mês de julho de 2022, com aumento percentual de 21,91 sobre a tarifa, que sai de 7,90 para 9,60, já considerado o arredondamento às páginas 44 e 50. Das páginas 53 e 58, memórias de cálculos enviados pelo verificador independente, concluindo também pelo valor de 9,60, com referência até o mês de agosto de 2022, e os devidos arredondamentos. Por erro de instrumentalização, está juntado ao processo AGER-PRO 2022 0231, aberto de forma equivocada e sorteado ao relator, ato administrativo desfeito, na ata da 18ª reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, no dia 29/9/2022, tornando-se relator prevento para este processo. Na sequência, os autos foram enviados pela unidade de assessoria ao gabinete, à superintendente de estudos econômicos, em 5/10 de 2022, para atualização dos cálculos, sendo devolvido ao relator em 7/10/2022, acompanhado do parecer número 00602/2022 SRE AGER, que faz as seguintes orientações: em razão do interstício temporal entre a confecção do parecer, a data que será disponibilizada o IPCA pela FGV, que será somente no dia 11/10, dia da sessão, logo indisponíveis na lista reguladora para fins de continuidade aos feitos, apresenta como índice a previsão de inflação do IPCA do Banco do Brasil, resultando o reajuste tarifário no percentual de 21,13, o que reflete uma tarifa na importância de R$ 9,50, R$ 9,50. Orienta que a mesma seja revista no mesmo dia, tão logo se confirme no mesmo dia o índice atualizado. É o relatório. Conforme prevê o nosso regulamento, nesse momento é concedida a palavra para os legitimados. Presentes aqui está a Cinfra, ao qual eu gostaria de passar a palavra caso deseje se manifestar no processo. Lembrando que é o momento que o rito prevê a participação do poder concedente, da concessionária ou outras partes legitimadas. Presidente. Reinando o silêncio da Cinfra, então acredito que não queira se manifestar, e assim será mencionado, não houve manifestação. A não ser que se manifeste, não é o caso. Passo a palavra agora à parte interessada, a concessionária, para que, se o Paulo, representante da empresa, diretor-presidente, ou outra representante, caso queira se manifestar no processo. Bom dia, presidente, bom dia a todos. A gente acompanhou aí o relatório e a concessionária se manifesta aí de acordo com os cálculos estabelecidos aí no processo. Perfeito. Então, seguimos para o próximo passo, que é a apresentação do voto. Eu passo a palavra novamente ao diretor-presidente para que possa emitir o seu voto. Enquanto vai apresentando, eu vou fazendo os preâmbulos. Trata-se do AGER-PRO 2022-1818, ou apenso o processo AGER-PRO 2022-02331. Concessionária Rota dos Grãos, pedido de reajuste tarifário pelo provimento. Preliminarmente, da explicação quanto à instrumentalização e sequência de documentos juntados para melhor compreensão e entendimento da instrumentalização desses autos, observa-se que estão juntados as folhas 105 e 106, o relatório do presente voto, cumprindo o acordado em decisão de diretoria de disponibilizar nos autos em até 24 horas o relatório do voto que se fez, contudo,
em ato seguinte. O voto que você fez, contudo, no ato seguinte. Faz juntada as páginas 107 e 111, manifestação técnica de número 001-126-2022 da SRE, da GER, documento não presente no relatório em razão de sua tempestividade, contudo, de imprescindível importância, pois tratam-se dos cálculos revistos pela SRE, considerando o índice de IPCA de setembro. Desta forma, o voto apresenta-se atualizado com a nova memória de cálculo trazidos pela equipe econômica, haja vista a disponibilidade do índice atualizado nesta data, às 8 da manhã, pelo IBGE, através diretamente da sua página eletrônica. Quanto ao mérito, primeiramente, tratando da controvérsia entre opinativos. Primeiramente, é importante destacar a controvérsia assentada entre o parecer número 2570 SGAC-PGE 2022 e 121/2022 AGR, e o parecer de número 0048/2022 da SRE da GER. O primeiro da lavra da GER opina pela necessidade de cálculos serem apresentados considerando o índice de qualidade de desempenho e do desconto por atraso e indexação da obra, DA, a ser aferido pelo verificador independente. De outro norte, em parecer técnico econômico de número 00448/2022, SRE-AGER, da lavra do analista regulador Carlos Alberto da Silva Neves, diverge do entendimento fundamentando-se no que dispõe no plano de exploração rodoviário PER, no edital de concorrência pública 004/2020, que estabelece. Item 4.9.1, página 111. Para a fase dos trabalhos iniciais, não haverá nota de desempenho, pois será considerado que a autorização para o início da cobrança de pedágio já se configura como uma avaliação de desempenho, uma vez que será necessária a vistoria conjunta do poder concedente, agência reguladora, verificador e concessionária no sistema rodoviário. Item 4.10, página 115. A tarifa de pedágio, a partir do final do segundo ano contratual, será ponderada também pelo IQD, Índice de Qualidade e Desempenho, conforme descrito no item 4.91, e pelo DA, desconto de atraso, conforme descrito no 4.92, PER, e será calculada conforme definido na fórmula abaixo. Assim, no fulcro das informações trazidas no parecer econômico 0448/2022, afasto parcialmente a conclusão do opinativo apresentado pelo parecer jurídico da GER no parecer 2570 SGAC-PGE 2022 e 121/2022 AGR, para desconsiderar para fins de cálculo do reajuste tarifário o índice de qualidade de desempenho, IQD, e do desconto por atraso e inexecução de obras, DA. Do reajuste contratual, direito líquido, vencidos os pontos controvertidos dos pareceres, passa-se a análise do pleito em sua condição de validade, regularidade e existência. A Lei 429 reserva a competência para esta agência de análise e deliberação acerca do reajuste requeridos pelas empresas concessionárias que tenham como interveniente regulatório e fiscalizatório de suas obrigações a AGER-MT. Lei número 429/2011, artigo 4º, no exercício de sua competência, caberá à AGER-MT atribuições de fixar, revisar, reajustar os valores de tarifas do serviço público sob sua regulação, bem como definir suas estruturas. O requerimento feito pela concessionária tem previsão legal e contratual. Seu objeto e o reajuste contratual nos termos do contrato, conduta autorizada por lei e convencionada entre as partes, que tem como escopo a manutenção da matriz do equilíbrio financeiro do contrato, recompondo os custos e insumos utilizados para a consecução dos serviços prestados. O reajuste pactuado tem previsibilidade contratual, direito potestativo da empresa, que deve ser considerado a cada 12 meses, sempre com data base da proposta apresentada. Assim, todos os anos após o decurso do prazo de 12 meses, entre o reajuste aplicado e outro, a concessionária goza do direito de ter seus contratos reequilibrados nos termos da lei, com previsão na ordem jurídica de caráter constitucional e infraconstitucional em verbos. Segundo instrumentos contratual em sua cláusula 9.7, a tarifa de pedágio será recalculada anualmente no mês de aniversário da entrada em operação comercial das praças de pedágio, considerando o reajuste pela aplicação da variação de IPCA e IBGE, no período tendo como referência a data base de dezembro de 2019. A apresentação da proposta, conforme o regulamento estabelecido no anexo 5, estrutura tarifária. O cálculo do valor reajustado da tarifa básica de pedágio será elaborado e solicitado pela concessionária em conformidade com a metodologia especificada
no anexo 5 da estrutura tarifária e apresento a apreciação da apresentado a apreciação da interveniente anuente, no caso a AGER. 972, o verificador independente realizará os cálculos de atualização monetária da tarifa básica, verificando sua consistência e aplicando os fatores de IQD, índice de qualidade e desempenho, IDA, desconto por atraso e execução de obra, descritos na parte 3 do PER, Programa de Exploração Rodoviária. De igual forma, os preceitos legais orientam no mesmo sentido, a começar pela disposição constitucional. Constituição Federal, artigo 37, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e também ao seguinte, 21º, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Lei 8666, de 93, artigo 55, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam. Terceiro, o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço. Os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nelas previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor, caracterizam a alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração do aditamento. De igual modo, a Lei 8987 de 95, que dispõe sobre o regime de concessões e permissão da prestação de serviço, em seu capítulo 6º, do contrato de concessões. Artigo 23, são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, quarto, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão de tarifas. A nível da legislação estadual, temos a Lei 8264 de 2004, de forma reflexa, capítulo 5, ao contrato de concessões e do contrato de adesão. Artigo 22, são cláusulas essenciais do contrato de concessão e do contrato de adesão relativas. Item 4, ao preço das obras, do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas de pedágio. Compete à AGER, artigo 34, proceder ao reajuste e à revisão das tarifas. Celso Bandeira de Mello afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam, no próprio contrato, o pressuposto rebus sic stantibus, quanto aos valores dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer, pretende acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais, assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste a propósito de garantir com a providência a equação econômico-financeira, na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e acolhe como um dado interno a própria avença à atualização do preço. Aos contratos que se admitem os reajustes contratuais com periodicidade mínima exigida de 1 ano, são tratados pela Lei Federal número 10.192/2001, que dispõe sobre as medidas complementares do Plano Real. Artigo 1º, as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias execuíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal. Parágrafo único, são vedadas, sob pena de nulidade, qualquer estipulações de 3, correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte. É admitida a estipulação de correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais, ou que reflita a variação dos custos de produção ou dos insumos, utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária, o reajuste ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. Em suma, verifica-se a plausibilidade jurídica e legal do pedido, didaticamente informado nas linhas acima. O objeto da análise resume-se em pressuposto reajuste contratual,
de alha ordinária ou empresarial, de acordo com Maria Silvia Zaniela de Pietro. A alha ordinária ou empresarial que está presente em qualquer tipo de negócio é um risco que todo empresário ocorre como resultado da própria flutuação do mercado, sendo possível por ele responder o particular. Há quem entenda que mesmo nesse caso a administração responde, tendo em vista que nos contratos administrativos os riscos assumem maior relevância por causa do porte dos empreendimentos, o que torna mais difícil a adequada previsão dos gastos. Não nos parece aceitável essa tese, pois se os riscos não eram previsíveis, a alha deixa de ser ordinária. Considerando ainda a estrutura tarifária presente no edital de concorrência pública em seu anexo 5, tem-se reajustes periódicos, no item 6.1. O primeiro reajuste contratual dar-se-á na data de início de cobrança do pedágio, desde que decorrido 12 meses contados da data base indicada no edital, e os reajustes posteriores, cada período de 12 meses contados da data de início da cobrança do pedágio, de acordo com a fórmula a seguir. Segue-se a fórmula matemática, onde aplica o IPCA e o IPCA zero, e impõe-se à administração impedir que essa equação financeira fique em desequilíbrio, uma vez que a saúde financeira do contrato é algo afeto não somente a concessionária, mas também a administração, que tem o dever de proporcionar garantias de viabilidade financeira ao contrato, impedindo, assim, o risco de descontinuidade do serviço prestado. Nesse caso, a manutenção das condições contratuais quando da sua assinatura, promovendo correções monetárias aos valores tarifários. Observamos que a análise econômica do reajuste, ora analisado pela equipe econômica, foi confirmado pelo verificador independente EVIA, em Gefoto Viana, por meio do ofício número 050-2022-6, MT 130. Em manifestação técnica de número 00126-2022, a SRE da GER, enviada a esse relator no dia 11/10, às 8 da manhã, pela superintendente de estudos econômicos, analista reguladora, a senhora Janice Alves, de forma diligente e célere, realiza a atualização da memória dos cálculos, considerando o índice de IPCA, atualizando até o mês de setembro, em razão da sua disponibilização somente hoje pela manhã, às 8 horas. Dos cálculos, nesse sentido, aproveite os fundamentos técnicos do parecer 00448-2022 SRE AGER, da lavra da analista regulador Carlos. Esses incólumes de alteração e bem justificam as razões dos cálculos, e outros pontos, contudo, afastam os cálculos apresentados pelo analista por estarem desatualizados. Também deixo de apreciar e afasto o parecer da SRE AGER, número 602, que é o anterior do atual colocado hoje pela manhã, que apresenta uma estimativa da previsão de inflação pelo IPCA do Banco Central do Brasil, que considero não seguro para fins de aplicação do reajuste tarifário, me orientando pela manifestação técnica complementar número 00126-2022, SRE da GER, por apresentar em memória de cálculo com o índice do IPCA atualizado até o mês de setembro de 2022. Aqui segue a tabela, onde enxerga-se 7,90, o IPCA-I vira 9,56, aplicando os 21,11. Tem-se, então, o reajuste percentual na margem de 21,11%. Quando aplicada a forma, vira 9,56. Em repiso ainda ao que está definido no item 7 do anexo 5 da estrutura tarifária do edital, licitação e contrato, o arredondamento para a cobrança, com o objetivo de manter a adequada fluidez do trânsito e proporcionar maior comodidade aos usuários, o valor da tarifa básica de pedágio resultante do cálculo de reajuste ou revisão será expressa em reais e centavos. Dessa forma, esses centavos sejam representados por números múltiplos de 10 centavos de real, sendo arredondado para menos, ou seja, quando a casa de centavos for diferente de zero, será substituído por esse, mantendo inalterado a casa de dezenas de centavos. O valor da tarifa para cada categoria corresponderá ao resultado da multiplicação do valor arredondado da tarifa básica de pedágio pelo fator multiplicador da tarifa, explicitado na tabela contida no item 4. Para fins de aplicação do reajustamento e revisões, devem ser sempre considerados os valores iniciais não arredondados. Na hipótese do arredondamento, as diferenças resultantes das operações não serão objeto de compensação para mais ou para menos. Em conclusão, o parecer da SRE define o cálculo considerando a correção da tarifa básica do pedágio em 21,11, a ser ajustado sobre a tarifa base de R$ 7,90, resultando o valor arredondado em R$ 9,50. Em cotejo, a memória de cálculo enviada pela verificadora independente e pela empresa
apresento o cálculo até o mês de agosto, temos um valor de tarifa atualizado até o mês de agosto de 2022, logo distinto, analisados, contudo, o conflito com a memória de cálculo apresentada pela SE em sua manifestação técnica 00126/2022. Afasto-os por não encerrarem qualquer tema controverso que mereça abertura de contraditório para a empresa, por tratar-se de aplicação paramétrica de forma de reajuste considerando o índice mais atualizado. Os dois cálculos afastados, e voto e concluo. Por todas essas razões, voto pelo deferimento do pleito de reajuste tarifário requerido pela empresa concessionária Rota de Grãos, pois presente e satisfeitos os pressupostos intrínsecos do seu direito, previsão legal contratual e o decurso de tempo necessário de 12 meses. Por isso, acolho o pedido de reajuste solicitado pela concessionária, considerando os cálculos apresentados, retificados e atualizados pela Superintendência de Estudos Econômicos, sua manifestação técnica número 00126/2022, apresentando uma correção em percentual de 21,11 até o mês de setembro, resultando no reajuste tarifário no importe de R$ 9,50, considerando a regra de arredondamento no item 7 do anexo 5 do edital, que a decisão do reajuste surta seus reais efeitos a partir das 0h01 do dia subsequente à publicação em Diário Oficial da presente decisão. Passo a coletar, e deixo o voto em tela, e passo a coletar na ordem alfabética, como é tradição e costume dessa diretoria, quando estamos em reunião híbrida, os votos dos diretores, iniciando pelo doutor José Rodrigues, ao qual eu perquiro como ele vota no processo em tela. Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado pela expressão do seu voto, diretor José. Passo a coletar o voto do diretor Paulo. Como o senhor vota em relação ao item em tela, diretor Paulo? Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de parabenizar o doutor Felipe pelo excelente parecer jurídico que consta nos autos, e também a Superintendência de Estudos Econômicos, tanto quanto da análise prévia, né, com os indicadores aí da expectativa da inflação, quanto a rapidez na elaboração de nota técnica, quando na data de hoje saiu a informação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, parabenizar também o relator, e dessa maneira, portanto, eu voto com o relator, presidente. Obrigado, diretor Paulo. Doutor Noril, como o senhor vota em relação ao tema em epígrafe? Presidente, gostaria de parabenizar o senhor pelo brilhante voto, parabenizar novamente a todos os envolvidos aí nesse processo da Rota dos Grãos, e não podia votar diferente, senão votar com o relator, presidente. Obrigado. Com isso, encerramos a votação. Assim que a senhora Leia tiver o extrato da nossa reunião, estaremos expondo para que não tenhamos dúvida e concordemos com o extrato, para depois seguirmos para a devida assinatura da ata pelos diretores. Tá.
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da GERMT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, neste momento relator, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão. Por unanimidade, decide pelo deferimento do pleito de reajuste tarifário requerido pela empresa. Doutor Paulo, o senhor pediu uma questão de ordem? Fica à Isso, vontade. presidente, eu já tenho, onde está 9,50, no final da linha A, tá escrito R$ 9,60. Ah, sim. Isso, só para ajustar aí. Uhum. Sim, para que não Obrigada. pare dúvida, Obrigado. agradeço. Perfeito. Tem que verificar, presidente, se ficou no voto assim também. Sim. Sim, perfeito. Foi a pressa aí, de novo agradecendo o esforço de toda essa cadeia para ser uma decisão bem pacificada, bem fundamentada em cima de todos os efeitos e fatos ocorridos até o momento do voto. Eu agradeço o esforço, mas deixo alguma agora devidamente consertado e já vão corrigir no meu voto também. Agradeço a contribuição importante, diretor Paulo. Então, por unanimidade, decidem pelo deferimento do pleito de reajuste tarifário requerido pela empresa concessionária Rota dos Grãos, pois presentes satisfeitos os pressupostos intrínsecos e de seu direito, previsão legal, contratual e o decurso do tempo necessário de 12 meses, por isso acolhem o pedido de reajuste solicitado pela concessionária, considerando os cálculos apresentados e retificados e atualizados pela Superintendência de Estudos Econômicos, em sua manifestação técnica de número 00126-2022, apresentando uma correção em percentual no montante de 21,11% até o mês de setembro, resultando nos reajustes tarifários do importe de R$ 9,50, considerando a regra de arredondamento no item 7 do anexo 5 do edital, que a decisão de reajuste surta seus reais efeitos às 0h01 do dia subsequente à publicação em Diário Oficial da presente decisão. Doutor José, de acordo com o texto lido em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Paulo, de acordo com o texto lido em tela? Presidente, eu não estou de acordo pelo seguinte, na realidade o reajuste é de 21,11%. A tarifa será no importe de R$ 9,50. Então, nessa última parte do parágrafo, tá, na realidade, assim, a tarifa final será, ou a tarifa será no valor de R$ 9,50. O reajuste tarifário foi de 21,11%. A tarifa ali vai ser de R$ 9,50. Isso, resultando na tarifa de R$ 9,50. Isso, perfeito. Vamos fazer o ajuste. Isso, que é uma coisa e outra. Isso. Aí eu estou de acordo. Assim ficou correto, diretor Paulo? Resultando na tarifa. Ou a Na tarifa. Na tarifa D. Na tarifa. Uhum. Na tarifa D. Esse importe não precisa. Pode tirar o importe, é verdade. De acordo? De acordo, presidente. Eu vou só retomar, doutor José, de acordo com o ajuste feito? Diretor Paulo, sempre prudente. De acordo, presidente. Obrigado pela manifestação. Doutor Norio, de acordo com o texto em tela retificado? De acordo também, presidente. Obrigado, eu agradeço as contribuições, manifesto novamente os elogios pela celeridade, né? A GER está cada vez mais eficiente ou efetiva, né? Dentro da temporalidade, porque para além de, se nós passássemos desse mês,
além de causar problemas quanto à continuidade da própria concessionária, poderíamos estar causando desequilíbrio que teríamos que pacificar mais para frente devido ao passar dos 12 meses. Então, agradeço o esforço concentrado de todos para que dentro da temporalidade os processos se efetuem sem prejuízo à sua justeza e legalidade, né? E, enfim, transmito a todos que estaremos na sequência passando a ata. Por ser feriado amanhã, já coloquei um dia a mais como relator, pensando que, se for para o Diário Oficial hoje, foi manifesto para mim, pelo diretor-presidente, que ele já vem em campanha local, nas rádios e jornais, e mesmo no pedágio, avisando que vai começar a cobrança. Então, ele pediu, se caso possível, se nós pudéssemos assinar por causa do feriado de amanhã, que amanhã ele teria 24 horas para anunciar o valor, né, amplamente. E aí não seria surpresa o valor, porque até então, ao início da cobrança, ele já vem noticiando. Então, caso os diretores julgarem pertinente e conseguirem assinar a ata ainda hoje, dentro da temporalidade, que é que horas? Não, mas até que hora que teriam que estar assinados? Se conseguirem assinar antes das 16, até aí pelas 2, 1h30, 1h30, a chefe de gabinete consegue colocar a ata, e aí se os senhores, mediante aviso, puderem assinar, aí ele consegue ter uma razoável previsibilidade. Caso contrário, claro que temos que respeitar o decidido, viu, Paulo, que é assim que sair em Diário Oficial. Só por causa do feriado que eu faço esse pequeno alento, já demonstrando que temos um interstício de divulgação importante do valor. Agradeço a todos e desejo um excelente dia de trabalho. Um bom dia a todos. Bom dia, senhores. Bom dia, bom trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Abraço a todos.